Esse ano litúrgico, a igreja nos oferece o evangelista Mateus, que vai nos ajudando a acompanhar os passos de Jesus. E Jesus vai subindo a Jerusalém. Nesse caminho que faz para ir a Jerusalém, ele vai ensinando os seus apóstolos, vai ensinando os seus discípulos, aquela multidão toda que ia atrás dele. Jesus passa ensinando, chamando todos ao reino, chamando a conversão, escolhendo os 4 primeiros, vimos isso domingo passado, Jesus que chama os 4 primeiros discípulos. E o evangelho de hoje, Jesus que sobe o monte. E subindo ao monte, senta-se e ensina. Ensina o quê? Ele ensina o novo caminho para aquele que quer realmente ser discípulo. Jesus ensina aos discípulos, e deixa bem claro a todos que querem segui-lo, qual deve ser o caminho que nós devemos percorrer. E aí serve ainda hoje para cada um de nós também perceber isso. Quando nós lembramos lá no Antigo Testamento que Moisés sobe a montanha, sobe o Monte Sinai, ali Moisés recebe as tábuas da lei e o povo vai guardar os mandamentos da lei. No entanto, a gente sabe, conhecendo a história do povo de Israel, muitas são as vezes que eles esqueceram a aliança, romperam a aliança com Deus, se desligaram, afastando-se mesmo da vontade de Deus. E a primeira leitura mostra um pouquinho isso, Sofonias, na sua profecia, ele fala de um tempo difícil assim, onde o povo tinha esquecido a aliança com Deus. Jesus, ao subir ao monte agora, traz a nova aliança. Ele renova a aliança feita com o povo de Israel. Agora em Jesus será feita uma aliança definitiva, e nós fazemos parte dessa aliança. E Jesus que fala dessa nova aliança, faz essa nova aliança, anuncia o reino e convida todos nós a fazer parte do reino. E Jesus faz então esse que nós chamamos, nesse discurso, que nós chamamos de evangelho da bem-aventurança, ou evangelho das montanhas, e sermão das montanhas. Jesus que faz esse sermão, e ao chamar ali aos discípulos, ele quer mostrar então o caminho do cristão. E se nós olharmos o sermão da montanha, que assim dizemos, Jesus fala do bem-aventuranças, bem-aventurados. Só quem são esses bem-aventurados? Quem são os felizes? Se eu perguntasse para nós aqui, para cada um de nós somos felizes? Será que nós somos verdadeiramente felizes? É para a gente pensar. Aquilo que nós temos nos satisfaz? Aquilo que nós conquistamos traz felicidade para a nossa vida? Porque se nós olharmos a lista de bem-aventuranças que Jesus colocou aqui no sermão, a gente vê que Jesus inverte a ótica totalmente do humano. Jesus não disse que bem-aventurado é aquele que tem uma casa bonita, bem-aventurado é aquele que tem um carro do ano, um celular da moda, Não é aquele bem-aventurado, não é aquele que tem dinheiro no banco, à vontade, aquele que pode viajar toda semana, todo ano. Esse não é disso que Jesus fala aqui. Quem são os bem-aventurados? Jesus fala, ele fala dos pobres em espírito, dos aflitos, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos puros de coração, dos que promovem a paz, dos que são perseguidos. 8 bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, então, a ótica de Jesus é diferente da nossa. Porque se nós olharmos nesse mundo nosso, ao nosso redor, nos meios de comunicação, por exemplo, a gente pega lá nos meios de comunicação, as pessoas gostam de postar as suas alegrias. Alegrias. Que será que realmente são alegrias? Ou momentos apenas, Estão sorrindo, brincando, se divertindo, comendo, bebendo. Muita gente gosta de postar essas coisas na internet, Abrir os olhos, já está postando fotos na internet, para lá, para baixo, para cima, dizendo o que está fazendo, deixando de fazer. Sente prazer nessas coisas, de mostrar onde está, o que está fazendo, o que adquiriu, coisas assim. E sente alegria nessas coisas. Só que tudo isso passa. Tudo isso passa. Quantas são as pessoas que têm tudo e não são felizes? Tem tudo material, não precisa de mais nada. E não são felizes porque são insatisfeitas, porque elas lutam por alguma coisa, a hora que alcançam, já não querem mais aquilo, querem outro, ou querem mais do que aquilo que já tem. E a gente vê por aí, as páginas aí da internet, os meios de comunicação mostram aí tantos escândalos por aí, de homens e mulheres que já têm tudo, mas querem mais, na ganância de construir mais, de
possuir mais bens. E não mede esforços para poder tirar até de quem tem necessidade, de quem precisa, né? De ver os escândalos que estão espalhados no meio de comunicação. Agora, há pessoas que, como no Evangelho mesmo mostra, sofrem e têm tantas e tantas dificuldades, de tudo quanto é tipo de ordem, não tem coisas materiais, mas são felizes, porque guardam no coração a confiança e a esperança que vem em Deus, não se sentem abandonados, não sentem que o Senhor esqueceu deles, pelo contrário, eles confiam no Senhor totalmente, mesmo que materialmente não possuem muitas coisas, mas são aquelas pessoas que mesmo não tendo nada ou muita coisa material, podem chegar em casa, ter uma casa para dormir, uma cama para dormir, uma cama para dormir, um travesseiro onde pode colocar a cabeça e ficar em paz, porque tantas pessoas que têm muitas coisas, mas vivem em pé de guerra, tem uma casa bonita, mas não tem um lar, tem uma casa bonita, mas não tem um lar, tem um carro do ano, mas não sabe nem quem está ao seu lado, e assim, quantas pessoas que vivem na angústia, na tristeza, na briga, discussão por tantas coisas, por pequenas coisas, famílias que são destruídas por pouca coisa que na herança o pai ou a mãe deixou, irmãos que vivem em pé de guerra, brigando, filhos que brigam com os pais, chegam a tirar a vida do pai e da mãe por causa de um pouquinho de terra, bens materiais. Isso traz felicidade? Jesus fala de outro tipo de felicidade, uma felicidade realmente que supera todas as limitações, todas as dificuldades humanas. O Senhor não quer aqui, tirar de nós o sofrimento, ou zombar do nosso sofrimento, não, pelo contrário. Feliz é aquele que sofrendo permanece fiel ao Senhor, confia nele, porque Ele vai nos dar realmente aqui a recompensa necessária. E quando nós estamos aproximando de Jesus, quando nos aproximamos dele e criamos essa intimidade com o Senhor, ainda mais Ele vai concedendo a cada um de nós tudo o que nós necessitamos, tudo o que é necessário. Na primeira leitura, o profeta Sofonias fala com o povo de Israel que ele vê o povo disperso, o povo que deixou ali tomado pelos assírios, que agora não podiam ter a sua fé, esqueceram da aliança que tinha feito com Deus, se deixou levar pela injustiça, pela roubalheira, juízes corruptos, sacerdotes também ambiciosos, pessoas que viviam às custas dos outros, e isso ia tirando a dignidade, ferindo de modo especial os mais pobres, aqueles que não tinham. E o profeta então convida esse povo, que abriu-se aos prazeres dos pagãos, dos povos pagãos, a voltar o coração, a se converter, e voltar o coração à aliança que fez com Deus, recordar a aliança que um dia fizeram. Mas o povo não queria, não dava ouvido, Mas somente pela conversão sincera é que nós podemos realmente alcançar a graça de Deus. A primeira leitura então é um convite também a cada um de nós repensar a sua atitude como cristão hoje. Como nós vivemos? Será que nós vivemos também escolhendo caminhos que se distanciam de Deus, que se afasta dele? Ou buscamos realmente todos os dias uma conversão sincera, onde vamos nos aproximando de Deus e dos mais necessitados, dos nossos irmãos? A felicidade não está nas coisas materiais, ela pode nos proporcionar momentos de felicidade, É lógico, queremos ter uma boa casa, um bom carro, queremos ter os meios de comunicação a nosso favor, queremos comer bem, tudo é necessário, é bom ter tudo isso, mas não podemos ficar presos a essas coisas. O cristão que tem um coração preso a essas coisas não é feliz, porque ele vai querer deixar crescer neles ele deixa crescer nele cada vez mais a ganância, e ele não se contenta com o que tem, sempre quer mais, nunca está satisfeito, só o Senhor nos traz a verdadeira felicidade, Felicidade essa que no seguimento do Cristo sabemos que não vem fácil, sofremos, passamos dificuldades, somos perseguidos, caluniados, mesmo assim, aquele que permanecer fiel ao Senhor, diz no Evangelho, vai receber a recompensa. Então a cada um de nós o Senhor nos convida a ser persistente na fé, a ter perseverança e a testemunhar o amor dele na nossa vida, não trair o Cristo, mas ser perseverantes. Vem sofrimento, vem dificuldade, vem porque o Senhor nunca prometeu a nenhum daqueles que seguem a Ele que seria fácil ser cristão. A nenhum momento Jesus fez isso, pelo contrário.
Jesus diz: quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho do cristão, caminho que leva à felicidade, mas também passa pela cruz. Nós possamos pedir ao Senhor a graça, então, de sermos perseverantes e, ao ouvir o seu chamado, termos a coragem realmente de seguir a Ele com fé, com esperança, confiança. Assim seja.